coisa que eu garanto para vocês. O país tem 500 anos de existência, praticamente. É muito tempo. Em comparação com alguns países da Europa, não é muito tempo, né? Só que realmente, pessoal, é uma coisa que tem que ser analisada parte a parte, tá? Então, o que eu vou fazer aqui agora é apenas os principais tópicos relativos à formação territorial do Brasil. Vamos lá. Alguém pode me confirmar aí se está conseguindo ver o slide, fazendo favor? Falar um ok aí? Tô vendo. Sim, ok. Sim, ok. Tá, obrigado, pessoal. Se minha voz estiver muito baixa, muito alta, vocês me avisam aí que eu aproximo ou distancio o notebook aqui. Não tem necessidade, eu acho, de pegar o livro, tá? Mas quem quiser ficar com o livro aberto aí para perguntar alguma coisa, sinta-se à vontade, tá? Porque eu vou tratar mais a questão aqui com os slides. Em primeiro lugar, pessoal, vamos lá, desde a origem. Países que criaram o Brasil, Espanha e Portugal, tá? A maior parte do Brasil era da Espanha. Portugal, com o tempo, e é o que eu vou explicar aqui agora, conseguiu expandir o seu território até chegar ao ponto em que praticamente toda a América do Sul, tá? 48% da América do Sul é Brasil. Praticamente todo o continente, tá? Metade do continente, desculpa, pertence ao Brasil. É por esse motivo que esse país que nós estamos, o sétimo ano, é um país com um potencial muito grande. É um potencial que, com certeza, não é bem trabalhado há muito tempo, diga-se de passagem, tá? O que vocês estão vendo aqui agora, ó, é a primeira proposta de, digamos que, divisão do novo mundo, tá? Ó, aqui está mostrando a abreviação do nome dos estados, está mostrando aqui, ó, o nome dos países. No ano de 1494, tudo isso daqui era América, ponto final. Não havia essa questão de América do Sul, América do Norte, países, nome de estados, tudo isso não existia ainda, tá? O que existia era um grande continente que era explorado pela Espanha e por Portugal. Aí o que acontece, ó, eles firmaram aqui um acordo, tá? Um tratado, que é o Tratado de Tordesilhas. Tudo que está aqui, ó, de amarelo pertencia a Portugal e tudo que está de verde aqui pertencia à Espanha. Ou seja, mais da metade do Brasil pertencia à Espanha e a Espanha podia fazer o que quisesse com essa parte, tá? Porque, novamente, uma coisa que eu ressalto para vocês, nesse momento aqui da história, tudo que os europeus encontravam que não tinha outro povo europeu como dono, eles classificavam como sendo deles, tá? De verdade, uma propriedade privada. É bem o começo do capitalismo comercial isso daqui. Então, quando os espanhóis e portugueses chegaram na América, o que eles encontraram? Um território que tinha muitos recursos naturais, tinha algumas pessoas, né, os indígenas, só que não tinha nenhum europeu. Ou seja, quando eles chegavam em uma determinada área, não encontravam nenhum tipo de povo europeu, se sentiam no direito de impor a vontade deles, tá? Isso aqui é uma coisa importante destacar, porque os índios e até os negros, né, conforme o tempo foi passando, quando estava aqui no Brasil na condição de escravo, isso daqui é uma coisa importante, eles não eram humanos, tá? Eles eram propriedades privadas dos europeus. Eles podiam fazer o que eles quisessem com essas pessoas, porque realmente não havia nada que as protegesse. Isso aqui é uma coisa que machucou muito a história do nosso país e do mundo todo. Então, vamos lá. Isso aqui que vocês estão vendo, isso aqui é uma coisa que eu vou ser sincero, eu não sou muito conhecedor desse assunto. Em relação à União Ibérica, o que eu vou destacar é o seguinte: União Ibérica, essa aqui é a bandeira, tá? Foi a união entre Portugal e Espanha entre 1580 e 1640. Essa parte da história aqui, eu vou admitir para vocês, eu não sou muito conhecedor mesmo. Só que o que vocês têm que entender é o seguinte: nesse período aqui, ó, de 1580 a 1640, Portugal e Espanha foram comandadas pelo mesmo rei, tá? Não me recordo agora o nome do rei, pessoal, isso nem é muito importante para a aula. O que importa aqui é que vocês saibam que nesse momento aqui da história, os dois países se uniram em apenas um, que foi a União Ibérica. Nesse contexto aqui, ó, toda a América do Sul e Central, e até as ilhas, tá, da América Central, que eu mostrei na aula para vocês, a aula passada, todas elas pertenciam a quem? A União Ibérica, tá? Toda a América praticamente pertencia a essa União Ibérica. Isso aqui não deu muito certo com o tempo, os dois países voltaram a brigar, outro rei chegou e assumiu o controle de Portugal, que é uma coisa que com certeza vocês verão em história, e eu não quero tratar aqui porque realmente é uma questão muito, muito complexa e não faz nenhum sentido tratar aqui agora. O que eu quero que vocês façam que é o seguinte, ó, eu quero que vocês deem um print nessa tela, tá? Eu vou mandar no grupo também, assim que acabar a aula,
essa tela aqui, mas agora eu quero que vocês printem com o celular, ou deem print no notebook, computador, e eu recomendo que vocês copiem no caderno. Isso aqui é uma coisa importante do conteúdo, que é o seguinte: os portugueses, como eu mostrei ali, ó, no Tratado de Tordesilhas, eles tinham um território menor que os espanhóis. Aí o que eles fizeram? Eles encontraram, digamos que, dois grupos de pessoas que ajudaram eles a expandir esse território. Pessoal, isso aqui é uma coisa que eu vou voltar, tá? Porque é uma coisa que tem que ser tratada. Eu já comentei no passado isso com vocês. Quando eu falo aqui, ó, de território, tá? Territorial, é o seguinte: o território, ele é criado através da imposição da força, tá? Território é relativo a poder, e geralmente é força física. Por exemplo, o território onde vocês estão, que é a casa de vocês, é algo que vocês têm controle, é algo que vocês têm poder, e ninguém, sem autorização de vocês ou dos pais de vocês, pode entrar no território de vocês. Território é criado através de poder, tá? E quando aconteceu isso daqui, ó, deles chegarem aqui no Novo Mundo, não tinha essa noção de território ainda, porque tudo isso daqui era muito desconhecido. Criar uma separação era uma coisa muito complicada. Então, houve muitos conflitos entre os portugueses e os espanhóis, e futuramente outros povos, justamente porque não havia a ideia de onde acabava e onde começava. Essa linha aqui, ó, na prática, ela não significava nada, porque ninguém sabia exatamente onde ela acabava e onde ela começava. Até porque, o sétimo ano, esse desenho aqui de Brasil, isso aqui não existia. Isso aqui era simplesmente um grande pedaço de terra sem dono. Então, os europeus criaram apenas um acordo artificial. Na prática, isso não tinha efeito. Qual que foi a jogadinha dos portugueses? Como vocês estão vendo aqui, ó, eles tinham bem menos terra do que os espanhóis. Eles contrataram dois grupos, tá? Os bandeirantes e os jesuítas. Eles contrataram, só que na prática, aqui realmente é uma questão de contrato, e aqui é uma questão de, eu vou dizer para vocês, em boa parte, uma boa vontade dessas pessoas. Os bandeirantes tinham como objetivo o quê? Buscar por mais recursos naturais. Essa aqui é a base do capitalismo comercial. E os jesuítas tinham como objetivo o quê? Dissipar a fé cristã, a força em muitos casos. Como eu disse para vocês, copiem isso daqui, tá? Agora vamos lá entender quem são esses dois grupos aí. Os jesuítas são padres, tá? Padres que tinham como objetivo aqui no Novo Mundo, na América, simplesmente catequizar os indígenas. Eles chegavam aqui, vinham da Europa, né? Da Itália principalmente, com a intenção de fazer com que os índios realmente se tornassem devotos do cristianismo. O grande porém é que muitos índios existiam, houve conflitos entre eles. Uma coisa que eu ressalto para vocês os jesuítas, eles eram pacíficos, eles não tinham como objetivo impor a força. O que eles queriam, na verdade, era criar um mundo onde realmente todos fossem iguais. Tanto é que muitos jesuítas começaram o quê? Começaram a morar com os índios, conviver com eles, ensinar a eles, aprender com eles uma relação harmônica, tá? Quem, de fato, tinha problemas com os índios, que eu já vou comentar daqui a pouco, são os bandeirantes. Eles chegaram aqui na América, começaram a disseminar o cristianismo, começaram a ensinar diversos hábitos europeus, hábitos de higiene, hábitos de, digamos que, uma educação mais, entre aspas, civilizada, né, pessoal? Porque os índios tinham uma cultura totalmente diferente da europeia em todos os sentidos, e os europeus jesuítas acreditavam que eles tinham como objetivo ajudar esses povos mais primitivos, de acordo com eles, né, a terem, digamos, uma vida melhor, a serem pessoas mais responsáveis, mais alinhadas com pensamentos bons. Isso aqui é uma coisa muito questionável, porque é um evento antigo, é um evento importante, e cada pessoa, cada historiador geralmente tem um ponto de vista, tá? Só que o que é importante destacar que é o seguinte: os jesuítas, em grande maioria, queriam sim ajudar os indígenas, tá? Em casos que realmente aconteceram, sétimo ano, os jesuítas, de certa forma, impuseram à força o cristianismo, tá? Perante os indígenas, e isso por si só acabou gerando uma perca de credibilidade do movimento. Os bandeirantes. Quem eram os bandeirantes? Os jesuítas queriam o quê? Disseminar a fé cristã. Os bandeirantes eram mercenários. O que é um mercenário? O mercenário é alguém que trabalha para quem paga mais. Eram grupos de europeus que simplesmente foram contratados pelos portugueses, tá? Pela coroa portuguesa, para chegar aqui no Novo Mundo e começar a explorar esse novo mundo. Para quê? Encontrar recursos naturais,
encontrar as drogas do sertão, que eu já vou mostrar para vocês o que é isso, encontrar novos territórios e também escravizar os índios, tá? Os bandeirantes queriam apenas se apropriar de todo tipo de patrimônio, todo tipo de recurso que eles encontraram na América. Eles não queriam ajudar os indígenas, eles queriam apenas os recursos naturais, tá? Qual que é o resultado disso? Houveram muitos massacres, tá? Por parte dos bandeirantes, que quando chegavam em alguma tribo indígena e encontravam algum tipo de residência, eles realmente matavam, pessoal. Não vou cortar essa parte não, tá? Eles realmente matavam ou escravizavam eles. Saquearam as tribos e levaram boa parte dos recursos. Muitas culturas, etnias indígenas foram extintas por causa dos bandeirantes. Só que aqui mora uma questão interessante, tá? Que é a que eu vou mostrar daqui a pouco. Foi graças aos bandeirantes que Portugal conseguiu obter o controle do território que hoje é Brasil. Se os bandeirantes não tivessem chegado aqui, é bem provável que o Mato Grosso do Sul tivesse permanecido sob o controle dos europeus, dos espanhóis, e seria uma situação completamente diferente, tá? Não sei se seria melhor, não sei se seria pior, o que eu sei é que com certeza nós seríamos bem parecidos com os paraguaios, tá? Com os bolivianos, que são povos bem diferentes, eu diria para vocês, tá? Em relação à cultura do que nós. Uma das coisas que os bandeirantes descobriram, uma das coisas que os europeus como um todo, tá, gostaram muito era o seguinte, ó, as drogas do sertão, localizadas na floresta amazônica principalmente. Sertão é uma área da região nordeste, e essas drogas do sertão se localizavam em grande parte na floresta amazônica, que é a região norte. Como eu disse para vocês, essa questão de região norte, nordeste, isso não existia há 500 anos atrás. Era simplesmente um grande pedaço de terra. Essas drogas do sertão são o quê? São diversos tipos de plantas que crescem apenas em regiões equatoriais. O que é uma região equatorial? Isso daqui eu ensinei ano passado. Uma região equatorial é uma região que é cortada pela linha do Equador e é uma região muito quente e muito úmida, tá? Eu já vou entrar em mais detalhes sobre um caso que aconteceu aqui no Brasil e é muito interessante que mostra como que essa questão de clima ela é importante para as plantas, tá? Ó, eu vou destacar aqui agora para vocês algumas das principais drogas do sertão, tá? O cacau, pessoal, o cacau ele é uma droga do sertão. Para quem não sabe, o cacau é a matéria-prima do chocolate. E se o chocolate cresceu desse jeito no mundo todo, é em grande parte por causa dos bandeirantes também, tá? Que encontraram uma terra perfeita para plantar cacau. A Bahia é um estado brasileiro que produz muito cacau, não chocolate, apenas a matéria-prima que é o cacau, tá? E os bandeirantes podem ser considerados como um dos grandes responsáveis por ter encontrado outros lugares que também eram aptos a essa planta, tá? Então o chocolate também vem por causa da ajuda dos bandeirantes. Aqui nós temos a baunilha, que é muito utilizada para fazer bolo, que é muito utilizada como essência. A baunilha é o seguinte, ó, 100 quilos de baunilha, quando você colhe ela, dá aproximadamente 15 quilos de baunilha que vai ser utilizada para fazer essência. Aqui, ó, por que ela perde cerca de o quê? 85 quilos? É porque ela é desidratada. Boa parte do peso vem por causa do líquido que está aqui, que é a água. Quando ela fica desidratada, aí ela se torna apta o quê? A ser utilizada como a essência e esse sabor aí que vocês conhecem muito utilizado em bolo e sorvete. A baunilha também é uma droga do sertão. Aqui nós temos a canela, que é muito utilizada para fazer chá e para coisas medicinais também, tá? É a casquinha Por que dela. chama droga do sertão, professor? Chama drogas do sertão, Kemily, porque elas foram descobertas em uma parte do Brasil, aqui, ó, quer ver, ó? Não todas, tá? A maior parte delas. Letícia, desculpa, Letícia, sua voz é muito diferente aqui, eu já te confundi com a Ana Gabriela e agora com a Kemily. Desculpa, Letícia. Tá. É mais ou menos aqui, Letícia, o sertão nordestino, tá? Eles descobriram boa parte delas aqui, só que todas essas plantas crescem em toda essa parte da América do Sul, tá? O sertão nordestino é a parte mais seca do Brasil, isso aqui eu vou tratar futuramente com vocês, e essa parte aqui acaba tendo o quê? Uma influência muito grande da floresta amazônica, que vai estar mais ou menos aqui. E aqui, Letícia, é uma coisa que é muito complicado destacar, porque veja bem, hoje em dia é de conhecimento popular que a floresta amazônica ela é ameaçada, ela está sofrendo desmatamento, só que quando os europeus chegaram aqui, cara, é praticamente impossível saber até onde que a floresta amazônica ia, hein? Eu chuto dizer para vocês, pessoal, que até aqui no nosso estado devia ter floresta amazônica, porque todo o continente praticamente era floresta amazônica. E essas plantinhas, drogas do sertão, elas foram encontradas em grande quantidade aqui, ó, onde hoje nós conhecemos como sertão nordestino. É uma história compridaça, hein, Letícia?
Beleza. Enfim. Continuando, pessoal, ó, baunilha, que eu falei para vocês, a canela, a casquinha dela, tá? Que é utilizada para fazer chá, para fazer bolo, para fazer essência também, e assim por diante. Com certeza vocês já viram a canela, nem que seja em pó. Aqui nós temos a castanha do Pará. A castanha do Pará é o seguinte, é bem provável que todo mundo já comeu. Essa aqui que é a parte que importa, que fica dentro dessa casca, e tudo isso aqui fica dentro dessa parte maior aqui, tá? É um trabalho bem complicado quebrar isso aqui, porque a castanha do Pará, eu vou comentar isso aqui no final da aula, ela é uma planta que não costuma ser parte da agricultura sétimo ano, ela faz parte mais do extrativismo. E eu vou comentar daqui a pouco qual que é o grande problema disso, tá? Ela também é uma droga do sertão. Aqui nós temos o cravo. O cravo ele é muito utilizado para fazer chá, e provavelmente vocês já viram o cravo, porque o cravo é aquele gravetinho preto que fica no meio do beijinho, que é aquele doce branco com coco ralado, tá? Ele é torrado isso daqui, e é principalmente para dar um gosto diferente. Aqui nós temos o guaraná. O guaraná, pessoal, o guaraná ele é pertencente à floresta amazônica, tá? Só na floresta amazônica que se encontra guaraná. Em outros lugares do mundo, as pessoas provavelmente conseguiram plantar, só que ainda assim o guaraná ele é mais presente na floresta amazônica. Eu não sei explicar para vocês por que ele parece um molho, tá? Eu não sei de verdade. Deve ter uma explicação bem científica para isso, só que agora, pessoal, eu não sei explicar mesmo. Aqui, ó, nós temos urucum, que vocês conhecem como um pozinho vermelho, provavelmente, que é aquele coloral que é utilizado para dar cor para certas massas. Deixa eu ver aqui. O que foi aqui? A Sara não consegue entrar na aula. Gael, eu acho que tem atividade, cara, mas eu não tenho certeza. Mas é um negócio que eu já falei para vocês, tá? Quem quiser ir fazendo as atividades do livro, pode fazer. Não precisa esperar eu mandar, não. Pode fazer, pode tocar o barco. Quando chegar a hora, eu vou pedir. Quando chegar a hora, eu vou acabar corrigindo. Quem quiser se adiantar e souber o conteúdo, pode fazer. Não tem problema nenhum. Aqui, ó, vamos passar alguns anos. Aqui é o Tratado de Madrid, por volta de 1750. Ó, aqui de vermelho, laranja mais escuro, é o antigo território português, por causa do Tratado de Tordesilhas, e aqui de laranja mais claro é o novo território português, por causa do Tratado de Madrid. Madrid é a capital da Espanha, tá? Por que esse Tratado de Madrid foi feito? A verdade, o sétimo ano, é que a Espanha não conseguia administrar a América, porque era muito grande, não tinha gente suficiente para isso. E eles acabaram abrindo espaço para que os portugueses contratassem os bandeirantes. Aqui, ó, setinha azul são as expedições de bandeirantes. E esses bandeirantes começaram a avançar aqui, ó, na América, onde tem esse símbolozinho aqui, ó, essa estrelinha de 3 pontas, quer dizer que foi construído um forte, que é uma fortaleza ou uma cidade portuguesa, justamente para expandir a influência portuguesa na América, tá? Em relação aos índios e em relação aos espanhóis também. A Espanha não conseguiu controlar o avanço de Portugal e acabou cedendo praticamente toda a América do Sul a Portugal, tá? Aqui nesse momento, o Mato Grosso do Sul oficialmente passou a ser parte de Portugal também. Aqui, ó, nós temos o Tratado de Petrópolis, que ele concebeu ao Brasil o Acre, tá? O Brasil comprou o Acre da Bolívia. Isso daqui é uma questão engraçada, porque o pessoal brinca muito, né? Faz muito meme com Acre. Só que geralmente as pessoas que fazem meme com Acre, elas não sabem também nada sobre o Brasil. Tipo assim, ó, quem faz meme do Acre, deixa eu voltar aqui no mapa do Brasil. Quem faz meme do Acre provavelmente não conhece nada aqui, ó, de Amapá, sabe nem a capital da Amapá, sabe nada do Tocantins, não sabe nada do Piauí, do Espírito Santo, não sabe nada. Só que só Tem o pessoa Acre que é fala que no Acre tem dinossauro. Então, esse daí é um dos memes mais antigos, Gael. Esse daí, quando eu tinha a sua idade, Gael, em 2005, já existia esse meme, cara, pra você ter ideia de como é que é velho já. Só que em praticamente todos esses estados periféricos do Brasil, sétimo ano, pouquíssimas coisas são de conhecimento público. Os únicos estados do Brasil que todo mundo conhece, São Paulo, Rio de Janeiro e não um estado, que é Brasília, tá? Que é o Distrito Federal. Só esses três. Se você perguntar para alguém do Acre o que ele sabe de Mato Grosso do Sul, ele vai falar: ah, lá tem o Pantanal. Pergunta para alguém do Maranhão o que eles sabem aqui de Santa Catarina, eles vão falar: ah, lá tem muita praia. E o pessoal de Santa Catarina vai falar o quê? De Maranhão: ah, lá é muito seco. Ou seja, a maior parte das pessoas não sabe nada do Brasil, só que apenas o Acre é o meme, né? Eu acho que isso é uma coisa muito besta.
Mas, enfim, eu admito que tem uns memes aí, Gael, que até eu rio, tá? Então, não vou falar que é totalmente, porque eu também acho engraçado de vez em quando. Por que que o Brasil comprou o Acre da Bolívia? Isso daqui que vocês estão vendo é o látex. O látex é a seiva de uma árvore chamada seringueira. Quando você corta a casca aqui, ó, do tronco da seringueira, Para ela conseguir o látex, sei lá como é que fala. É extrativismo, né, professor? exatamente, é extrativismo vegetal, porque o ser humano não compra, o ser humano não cria, desculpa, a seringueira. Ele simplesmente encontra e a partir desse momento eles vão fazer o quê? Vão fazer essa coleta. Quem faz a extração do látex geralmente são os índios e as pessoas que moram nas proximidades, tá? Porque eles conhecem a mata, conhecem onde encontra. Atualmente já é plantado também, tá? Ele já planta muito seringueira, porque tem uma demanda forte disso aqui hoje em dia. Só que a maior parte das pessoas que sobrevive da extração do látex são extrativistas. É o seguinte, aqui, ó, isso aqui que vocês estão vendo, reparem bem, ó, é plantado bem aqui, ó, em linha reta. Isso aqui é um sinal de que isso aqui foi de fato plantado pelo ser humano, porque na natureza não existe nenhum tipo de padrão assim. Isso daqui é uma plantação de seringueiras, que foi plantado pelo homem. Só que ainda assim se caracteriza como sendo extrativismo, porque o extrativismo ele não tem como objetivo destruir a planta. O extrativismo quer o quê? Que é apenas colher o látex. A árvore em si não vai morrer. Essa que é o grande X do extrativismo. É o seguinte, pessoal, ó, isso daqui é uma coisa que eu não comentei na aula com vocês, só que quem leu o livro provavelmente viu, tá? Essa questão de monopólio, cartel, Para oligopólio, copiar? quem quiser dar um print aí na tela e copiar, pode fazer, mas eu acho que não tem necessidade não, porque é mais uma explicação para vocês entenderem o contexto. Só que quem quiser, pode copiar. É o seguinte, ó, quando uma empresa ou um país obtém monopólio, quer dizer que aquela empresa ou aquele país é o grande ou único produtor de alguma coisa ou de algum serviço. Aqui, ó, por volta do ano de 1903, já estava acontecendo a Revolução Industrial na Europa. Os países europeus já estavam com uma demanda muito grande desse produto aqui, ó, para fazer borracha, e o Brasil era o país do mundo que tinha o controle completo da extração do látex, porque a seringueira ela é nativa da floresta amazônica. E lá é onde se encontram o quê? Grandes concentrações de seringueiras, e o Brasil encontrou uma forma que de conseguir mais recurso. Qual que é o grande porém? Alguns países não gostaram da ideia que o Brasil fosse o único país do mundo que vendesse o látex. Aí que mora uma grande jogada aqui, ó, dos ingleses, tá? Aqui, ó, Inglaterra. Os ingleses, que estavam se industrializando também, eles vieram aqui, ó, por volta de 1905, 1910, e ilegalmente, tá? Chegaram aqui na floresta amazônica, se embrenharam na floresta e fizeram o quê? Começaram a pegar, literalmente roubar, pessoal, mudas e sementes de seringueira. Quando eles fizeram isso, eles pensaram o seguinte: nós queremos também plantar a seringueira, só que o clima da Inglaterra é muito frio e a seringueira não ia resistir. Qual que foi a estratégia encontrada? Essa parte do mundo aqui, ó, isso daqui se chama Micronésia. É uma parte do continente Oceania e uma parte da Ásia também. E essas ilhas aqui, ó, a maior parte delas pertencia à Inglaterra. Essa linha preta aqui, Sétimo, é a linha do Equador. Onde essa linha corta é quente e é úmido. Aqui, ó, tem uma floresta, floresta amazônica. Aqui tem uma floresta, floresta equatorial do Congo. E aqui tem uma floresta, floresta equatorial da Micronésia. A seringueira, que era nativa daqui, ó, da floresta amazônica, ela cresceu perfeitamente aqui também, tá? Os ingleses conseguiram fazer com que a seringueira crescesse aqui nas suas colônias asiáticas e conseguiram quebrar o monopólio brasileiro da venda do látex. E a partir desse momento, esses países aqui, ó, Tailândia, Indonésia, Filipinas, Malásia, todos eles, Sétimo, ainda são grandes produtores de látex, tá? O Brasil ele é um produtor também, só que todo mundo aqui também consegue produzir por causa do solo e do clima. O clima dita as plantas e os animais que vão ser encontrados em certa região. Isso que vocês estão vendo aqui agora já é o território brasileiro completo, tá? Aqui, ó, são adições mais recentes, através de acordos, através de conflitos, através de imposições de força também a demais povos e assim por diante, tá? Já é o Brasil que nós conhecemos no formato. Aqui, pessoal, esses mapas aqui são mais para ilustrar momentos históricos do Brasil. 1940 a 1950, tá acabando a aula já. Aqui, ó, região Nordeste, a maior parte das pessoas que moram aqui
queriam sair, porque essa parte aqui do Brasil, que futuramente vocês vão entender por quê, ela é muito seca, ela é muito pobre. Quem mora aqui não tem oportunidade para crescer na vida, acaba migrando para onde? Para a região sudeste e para a região centro-oeste também, tá, pessoal? Aqui, ó, também tá feio o mapa, só que o que importa são as setinhas. 50 a 60, vocês podem ver, ó, continua o grande fluxo de migração. Pessoal da região nordeste indo para sudeste. Aqui, ó, 60 a 70, começa a ter um movimento diferente. Continuam vindo aqui para a região sudeste, mas essa parte ali, ó, da região norte, reparem bem, pessoal, região norte e região centro-oeste. Aqui também se intensifica ainda mais. Nesse momento histórico aqui, ó, 60 a 80, a região centro-oeste e a região norte eram regiões extremamente vazias. Tinha muito espaço sem dono. Os grandes proprietários, as pessoas mais ricas, viram a oportunidade do quê? De comprar terras baratas e começar o quê? A crescer e a desenvolver essas áreas através das suas próprias vontades. Áreas baratas, que não tinham donos, e era fácil crescer. Tanto é que tem muito fazendeiro rico, com muitas terras aqui no nosso estado, no Mato Grosso, que herdaram essas terras dos seus pais. Porque nesse momento histórico aqui, ó, os pais deles, que deviam morar aqui em São Paulo, começaram a comprar grandes áreas aqui no Mato Grosso do Sul. E para acabar aqui, ó, essa daqui é uma questão que eu acho interessante. A aula acaba 12h50, eu pensei que era 12h40. Ixi, tem bastante tempo ainda. Então essa parte aqui eu vou conseguir tratar com vocês com mais cuidado, pessoal. Que é o seguinte, ó, desenvolvimento sustentável. Essa parte aqui vai estar bem nas últimas páginas aí do que eu estou apresentando hoje para vocês. Eu quero que vocês entendam o que é desenvolvimento sustentável, só que é o seguinte, quando se trata de desenvolvimento sustentável, pessoal, tem que tomar cuidado, porque tem muita questão aí que geralmente não é dita pela mídia, não é dita por pessoas que defendem a prática do desenvolvimento sustentável, que são questões importantes, que não podem ser descartadas, tá? Aqui que eu vou comentar aquela questão, de novo, da castanha do Pará e das drogas do sertão, Letícia. Pessoal, isso daqui, ó, digamos que, o que seria o desenvolvimento sustentável, que é, imaginem um mundo completamente verde, onde o ser humano consegue viver em harmonia com a natureza, onde não existe poluição do ar, das águas, onde problemas econômicos foram extintos, onde não existem guerras, onde as pessoas não morrem por causa de doenças ou pobreza. Esse é o mundo que o desenvolvimento sustentável promete. Sétimo ano, na prática, a maior parte do que o desenvolvimento... Isso não é quase impossível? Isso é o que eu ia falar agora. Se você tivesse perguntado 10 segundos depois, já teria a resposta, Gael. A maior parte disso é completamente impossível, tá? O ser humano, ele é completamente diferente e é impossível fazer com que todas as pessoas pensem da mesma forma, é impossível fazer com que todos queiram a mesma coisa. Cada um tem a sua necessidade, cada um quer uma coisa em um momento certo, em um contexto certo. É praticamente impossível que você consiga fazer que todo mundo seja feliz. A verdade é essa, tá? Vocês são crianças ainda, alguns eu acho que já entendem. No final das contas, sétimo ano, sempre vai ter alguém mais pobre do que você e sempre vai ter alguém mais rico do que você. Sempre. Pode ser que no final das contas, tá? Tenha, assim, no topo da pirâmide uma pessoa mais rica que todo o restante da humanidade e uma pessoa mais pobre que toda a humanidade, só que eu acho muito difícil. Porque quando você fala essa questão de riqueza, isso também é relativo, tá? Riqueza para muita gente não é questão de dinheiro. Tem muita gente que considera riqueza viver em um ambiente desse, um ambiente totalmente limpo, sem poluição e um ambiente harmônico. Uma coisa que eu respeito muito, tá? Só que agora vamos lá, vamos comentar detalhes. É o seguinte, pessoal, uma das grandes bandeiras do desenvolvimento sustentável é o extrativismo. O que nós temos aqui, ó, tudo prática de extrativismo. Aqui nós temos a extração do látex, aqui nós temos o cacau, aqui nós temos o açaí e aqui nós temos a castanha do Pará. Qual que é o grande problema da proposta de que todo mundo faça parte desse processo, todo mundo passe a aderir a esse processo? Se todo mundo que existe no planeta voltar a depender do desenvolvimento sustentável, depender das plantas, viver em completa harmonia com a natureza, nós iremos voltar a viver na selva. Vamos voltar a ser animais de verdade, pessoal. Porque é praticamente impossível que haja desenvolvimento tecnológico sem que ocorra em algum momento a destruição de algum recurso natural. Isso faz parte do desenvolvimento, é impossível, pessoal. Uma coisa importante,
Aqui é extrativismo vegetal. Para colher o látex, não tem que matar a árvore. Para colher o cacau e o açaí e a castanha do Pará, também não mata a árvore. Quem depende de açaí, quem depende aqui, ó, não do açaí da polpa, tá? Da frutinha. Quem depende aqui do látex, quem depende do cacau, quem depende da castanha do Pará, consegue esses produtos apenas e unicamente quando a árvore dá esses frutos. Não é o ano todo que tem cacau, não é o ano todo que tem açaí, não é o ano todo que tem castanha do Pará. Se você cortar demais a seringueira, ela morre, pessoal, porque o látex é o sangue da árvore. Ela tem que ter essa seiva circulando para que ela funcione. Quem depende de extrativismo vegetal, com toda a certeza do universo, são pessoas mais pobres. São geralmente indígenas, pessoas de municípios bem embrenhados na floresta amazônica, que só encontram no extrativismo vegetal uma forma de sobreviver. O extrativismo vegetal, ele não gera riqueza imediata para quem de fato vai colher a planta. Esse é o X da questão, tá? Quem vive disso não é rico. Quem é rico e depende disso daqui, pessoal, o quê? Quem vai comprar o cacau para fazer chocolate, para transformar ele, né? Quem vai comprar aqui, ó, o látex para transformar em pneu e ganhar muito dinheiro. Quem vai conseguir aqui, ó, o açaí e a castanha do Pará também para revender, essas pessoas sim podem obter riqueza. Só que o pessoal que depende da extração dessa planta para viver não costuma ter muito dinheiro. É praticamente impossível, tá? Uma coisa importante aqui, ó. Eu acredito que todo mundo já experimentou a castanha do Pará. Por que a castanha do Pará é cara? É simplesmente porque ela é escassa. Lembram da lógica do capitalismo? Quanto mais raro, quanto mais difícil é obter alguma coisa, maior o seu preço. Quanto mais fácil é obter alguma coisa, mais barata ela vai ser. A castanha do Pará, ela é muito escassa. Existe pouca castanha do Pará. E é complicado extrair essa castanha do Pará. Qual que é o resultado, pessoal? Quem vende a castanha do Pará, vende por um preço alto, porque ela é um produto difícil de obter. Em contrapartida, por exemplo, é alface. Qualquer lugar que você meter alface na terra, ela vai crescer praticamente. Então é fácil, é um produto barato de se obter. Agora esse daqui, ó, praticamente só na floresta amazônica que se encontra, é complicado extrair, tem que ter mão de obra e assim por diante. Logo, o seu preço é elevado. E agora sim, ó, isso daqui que vocês estão vendo é, digamos que, um acordo que praticamente todos os países do mundo fizeram para tentar aplicar esse desenvolvimento sustentável. Isso daqui, pessoal, é a Agenda 2030, tá? Ela é promovida pela Organização das Nações Unidas, a ONU, e qual que é o objetivo dessa agenda aqui? Isso aqui é uma coisa que eu tenho muitas críticas, tá? Muito mais crítica do que elogio. Eles querem tentar fazer com que esses 17 objetivos sejam implantados em todo o planeta até 2030. Erradicar a pobreza. Isso é impossível, é o que eu falei para vocês. Pobreza é uma questão que não é certeira, não é uma questão objetiva, é uma questão que depende de infinitos fatores. Acabar com a fome, impossível, pessoal. Não tem como todo mundo estar de barriga cheia o tempo todo. Isso daqui é um grande problema do capitalismo, tá? Vida saudável, não tem como. Quem mora em áreas mais poluídas vai ter uma condição de vida muito pior. Educação de qualidade. A educação ela é possível, agora de qualidade, quem define o que é qualidade e quem define o que é falta de qualidade? Isso daqui é uma coisa muito subjetiva, então é impossível aplicar isso daqui. Igualdade de gênero. Isso aqui é uma questão extremamente complexa, que eu gosto muito de discutir, só que eu não vou entrar no mérito agora, porque está acabando a aula e não faz parte do conteúdo, pessoal. Água e saneamento. Isso daqui eu acredito que seja possível, sim. Energias renováveis. Isso é impossível, tá? Ensinei para vocês ano passado, energia renovável é todo tipo de energia que não acaba. Por exemplo, energia solar, ela é infinita. Só que um lugar que depende apenas da energia solar para sobreviver, quando chega de noite, não tem mais energia, porque a única fonte de energia é o quê? É o sol. Trabalho digno e crescimento econômico. Não existe uma autoridade mundial que defina o que é um trabalho digno, tá? É uma questão subjetiva, então não tem como aplicar para todo mundo. Inovação e infraestrutura. Também, pessoal, não tem como ser para todo mundo. Reduzir desigualdades. Isso aqui acho que é o mais complicado das 17, porque, novamente, tá? Sempre haverão desigualdades, sétimo ano, entendam isso. É impossível que todo mundo se dê bem ao mesmo tempo. Sempre vai ter alguém que, infelizmente, tá? Eu não gosto de falar isso para vocês. Sempre vai ter alguém que vai se dar mal na história. É um fato. Cidades e comunidades sustentáveis. Isso aqui não é impossível, tá? Isso aqui é possível, só que em pequenas escalas. Algumas cidades podem. Produção e consumo de sustentáveis. Isso aqui é possível também, pessoal, que é ter uma plantação que, digamos que,
polua menos, que seja mais orgânica, é possível sim, só que não em ampla escala. Combater alterações climáticas, isso aqui é impossível, o ser humano não consegue controlar o clima. Oceanos, mares e recursos marinhos, sempre vai ter alguma indústria jogando poluição no mar, pessoal, isso aqui também é impossível. Ecossistemas terrestres e biodiversidade, também não tem como, porque o ser humano tem uma tendência natural em destruir as coisas, é uma questão da nossa espécie, tá? Acho que é impossível que preservem permanentemente as florestas. Paz e justiça, uma coisa completamente sem sentido, tá? Porque, novamente, quem define o que é justiça? Ninguém tem o direito de decidir o que é justiça para todo mundo. E paz também é uma questão muito superficial. Tem pessoas que se sentem bem em ambientes hostis, estão em paz de espírito, né? Vai saber. E parcerias para desenvolvimento, que é uma coisa possível sim, tá? Só que todo mundo tem que realmente cooperar e não é isso que acontece. Na prática, pessoal, esses 17 objetivos aqui, todos eles eu vou dizer para vocês, tá? Em pequenas escalas, em pequenos países, pequenas cidades, é possível sim colocar muitos em prática, só que para toda a humanidade não dá certo, tá? Eu acredito que hoje nós terminamos a aula aqui, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Eu passei aqui para vocês os principais momentos relativos à formação do nosso país, que são aqueles tratados, tá? Tratado de Tordesilhas, Tratado de Madrid. Eu não acho interessante que vocês decorem nomes, não. Eu acho legal que vocês aprendam por que aconteceu aquilo. Em qual contexto, qual que era o objetivo. Por exemplo, a questão do Acre lá. Agora vocês sabem. Por que o Brasil comprou o Acre? Acho que eu não cheguei a comentar, né? Acabei falando de assunto. O Acre, pessoal, é um pedaço de terra que tem muita seringueira, tá? É o pedaço do Brasil onde mais se encontra seringueira. E o Brasil sabia disso. É por esse motivo que o país comprou o Acre, porque lá tinham seringueiras, foi uma lógica econômica. E essas questões também aí, ó, do desenvolvimento sustentável, futuramente eu vou tratar com outros tópicos, tá? Pessoal, se alguém quiser perguntar, sinta-se à vontade. Caso contrário, até semana que vem. Como eu disse novamente, quem quiser fazer atividade, pode fazer. Sinta-se à vontade para fazer, tá? Eu vou mandar o gabarito assim que eu fazer ele. Então esperem que em breve vai acontecer isso. É isso, pessoal. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar. Caso contrário, tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau, professor. Tchau, tchau, Eduardo. Tchau, professor. Tchau, Letícia.